Um homem tinha cometido um determinado crime em uma cidade muito pequena e muitas pessoas ficaram comovidas com aquilo que tinha acontecido com aquele homem, que começaram a meio que clamar para que pudessem soltar aquele homem, né? Uma cidade muito pequena. Então, esses pedidos chegaram até o governador e o governador, de receber tantos pedidos, disse: Eu preciso conhecer essa pessoa, que eu estou recebendo muitas mensagens como se fosse um pedido de perdão para que a gente pudesse liberar esse homem. E então esse governador, ele se veste com um paletó, né, com um terno, e pega uma carta de perdão e coloca dentro da Bíblia, fecha a Bíblia, coloca dentro do braço e vai visitar esse homem na prisão. Ao chegar na prisão, ele disse para o homem: Olha, eu vim aqui que eu preciso falar algo com você. E o homem começou a xingar a todo custo aquele cara. Começou a cuspir, começou a jogar coisas nele. E para a própria segurança do governador, ele teve que se retirar daquele momento. E depois veio, né, o pessoal que trabalha ali no presídio falar com aquele cara e falou: Cara, você acabou de mandar embora o governador, que veio aqui trazer uma carta de perdão para liberar você. Mas, como você o rejeitou, ele foi embora. E chegando próximo da pena de morte desse homem, ele tinha as suas últimas palavras para poder dizer. E conforme foram passado a palavra para ele, ele disse exatamente isso daqui: Hoje eu vou ser morto, não pelo crime que eu cometi, mas pelo descontrole emocional que eu tive. Ou seja, quanto mais descontrolados emocionalmente nós somos, mais tolos nos tornamos. Já dizia o Dr. Daniel Goleman: emoções mal gerenciadas tornam as pessoas cada vez mais tolas, cada vez mais idiotas. E eu sei que esse parece um assunto que muitas das pessoas não dão tanta importância. E por isso não entendem que a maioria do problema que elas enfrentam hoje na vida está acontecendo justamente pela dificuldade do autogerenciamento. Começaram a se tornar seres humanos que são completamente sensíveis a determinados estímulos. Steve Covey chama isso de modos reativos, que é, frente a um determinado estímulo, você tem uma determinada reação. Ou seja, você não para pensar e analisar sobre aquilo dali. Então nós temos um estímulo, que é um estímulo externo, uma pessoa que vai te atacar, uma pessoa que vai confrontar, alguém que diz algo, né, contra você, alguém que faz algum tipo de apontamento, seu patrão, alguém próximo de você, gera em você um determinado estímulo e logo você tem uma resposta àquele determinado estímulo. Ele chama isso de modo reativo. Nós basicamente nos tornamos como determinados animais, que temos um estímulo e reagimos àquele determinado estímulo sem necessariamente pensar sobre aquilo dali. E veja, isso gera grandes problemas no trânsito, familiar, relacionamento, ou seja, temos um determinado estímulo e temos uma grande resposta. Recentemente, eu meio que fui, entre aspas, quase que cancelado na internet, quando eu disse sobre o tipo de postura que você deveria ter frente a um determinado tipo de ataque de uma pessoa. E muitas pessoas diziam: não, comigo não é assim que funciona. Bateu, levou. Falou, levou. Eu não levo desaforo para casa. Óbvio, você é uma pessoa descontrolada emocionalmente, que não se conhece e por isso que está afundada e enfurnada cada vez mais na quantidade de problemas que você carrega. Por isso que a sua vida não anda, por isso que você não prospera, por isso que as coisas não acontecem. Por quê? Porque ninguém quer uma pessoa descontrolada próxima de você. E por que nós reagimos então, Vinícius, a esses determinados estímulos? Nós reagimos por conta deste tipo de condicionamento. Existem basicamente 3 tipos de condicionamento, ou paradigmas, ou programações mentais que todos os seres humanos têm. O primeiro condicionamento é o clássico, né? É aquele condicionamento genético, que as pessoas dizem: eu nasci assim. Não, eu nasci assim. Eu nasci assim, eu sou desse jeito. Eu sou grosseiro desse jeito, eu sou muito direto. Não, você não é direto, você só não tem inteligência emocional. Não, aquilo que me dá na cabeça eu falo, né? E as pessoas me perguntam, eu sou muito direto. Não, você só não tem controle emocional. É só isso que você não tem. Eu falo mesmo, eu falo na cara. Isso demonstra realmente a ausência de controle que você tem sobre você. E aí você se autorrotula. Não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Esse é o primeiro tipo de condicionamento. É um condicionamento que as pessoas atribuem a algo genético. Eu sou assim, eu sou desse jeito. Né? Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Eu sou ignorante, eu sou grosso, ou seja, você começa a colocar esse tipo de rótulo sobre você. Quando na verdade você não é assim. Isso é algo que você acredita sobre si.
O outro tipo de condicionamento é o condicionamento que eles chamam de condicionamento psíquico, que é eu fui criado dessa forma. Não, isso é porque foi assim, porque eu sofri um abuso. Eu sou desse jeito porque tal coisa aconteceu e isso me afetou. Ou seja, a gente precisa entender que as coisas vão acontecer, problemas vão acontecer, dificuldades vão acontecer. Mas eu não sei de quem que é essa frase que diz que não é aquilo que acontece com você que determina quem você é. É o como você reage àquilo que aconteceu. É como que eu vou reagir. Qual que é a maneira com a qual eu reajo? A gente vive muito mais por rótulo do que em essência de quem nós verdadeiramente somos. E por isso olhamos para os resultados que não temos e nos criticamos e julgamos. O que está de errado comigo? O que está de errado é que você não se controla emocionalmente. E entender sobre isso fez com que a minha vida mudasse. Eu era alguém extremamente agressivo, arrogante, ignorante, né? Eu era realmente uma pessoa de muita dificuldade de lidar. Eu era esse tipo de pessoa de tipo assim, falou, bateu, levou. Só que eu, às vezes, amplificava. A pessoa falava algo meio que distorcido comigo, eu não me agradava, eu não me contentava em só rebater. Eu precisava, de certa forma, ofender aquela pessoa. Eu precisava espetar, machucar, xingar e fazer o regaço. E, em alguns casos, até mesmo partir para algum tipo de agressão física ao ponto. Mas isso acontecia porque eu não conseguia controlar quem eu era. Já ouviu aquela frase de que fulano tira a minha paz? Se ele tira a sua paz é porque você permite, porque se a paz é sua, como que ele tira de você? As pessoas não podem tirar de você aquilo que não é seu. Fulano tira minha paz, fulano me descompensa, fulano isso, fulano aquilo. Não, isso só acontece porque você não consegue controlar quem você é. Por que eu não prospero? Por que eu não ganho mais dinheiro? Por que meu trabalho não é bom? Por que eu não consigo um emprego melhor? Justamente porque você não consegue se gerenciar. Se você não gerencia quem você é, como você vai gerenciar outras coisas que são maiores? Um cargo melhor, mais dinheiro. Você imagina, você com esse descontrole emocional com uma quantidade de dinheiro que você sonha em ter. Antes de ter algo, eu preciso gerenciar quem eu sou. Você nunca vai conseguir acessar determinadas coisas em que o seu nível emocional não consiga se equiparar. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que dessa forma você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, existe uma condicional. Se eu quero acessar a boa, a agradável vontade de Deus, eu preciso gerenciar e controlar a minha mente, as minhas emoções, os meus pensamentos. Existe uma condicional. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, primeiro eu transformo o meu entendimento. Primeiro eu transformo quem eu sou. Para que dessa forma você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que você não muda isso? Porque você já se intitulou que você nasceu assim, que é psíquico, ou é o ambiente que você vive, que é o terceiro condicionamento. Não, é porque eu vivo em determinado lugar. Não, porque no meu trabalho você não sabe como que é. Não, porque você não sabe como as pessoas do meu trabalho são. Não, porque você não sabe como é na minha casa. Não, porque você não sabe o que aconteceu comigo. Sempre haverá uma desculpa para uma permanência no comportamento negativo. Porque mudar gera reconhecimento. Reconhecer que você está errado gera que você tenha que se esforçar para mudar um comportamento que está enraizado em você desde a sua infância. E por isso a gente não consegue ter as mudanças significativas que sonhamos. E aí eu perco a minha vontade independente, ou seja, eu não controlo mais quem eu sou. As pessoas controlam aquilo que eu sinto. E por isso eu tenho essa dificuldade de não conseguir lidar com os problemas da vida. Eu não sei se você sabe, mas problemas não existem. O problema ele não existe. O que existe é uma situação a qual você não consegue ter um repertório comportamental ou emocional para lidar com aquilo. Por exemplo, muitas pessoas têm um problema de talvez não ter uma conta de luz. Mas uma pessoa que é multimilionária não tem esse problema. Por quê? Porque ela acessou um recurso. Essa pessoa não conseguiu acessar esse recurso. Essa pessoa teve uma dificuldade. E então ela enxerga aquilo dali como um problema, como uma dificuldade. Mas na verdade é uma situação, é um fato. Ela não tem. Só que como eu não sei como resolver aquilo dali,
aquilo dali assume um lugar de governo na minha vida. Vinícius, então você está dizendo que eu tenho que ignorar as coisas que eu tenho? Não. Você não pode ignorar os seus problemas, as suas dificuldades. Eu não estou dizendo isso. Muito pelo contrário. Você precisa ter a habilidade de reconhecer. Eu estou com esse determinado problema, essa determinada situação. O que eu preciso fazer? Reconhecer. Eu preciso reconhecer. Primeiro, eu tenho isso. Muitos dos problemas que a gente tem é porque a gente ignora. Deixa pra lá. Vamos empurrando, vamos empurrando. Depois eu preciso desenvolver a maturidade. A psicologia diz que maturidade é um prolongamento, presta atenção, é um prolongamento do tempo que eu vou levar após ter uma reação, um impulso de reação. Então a maturidade ela é definida como a psicologia, né, que é o prolongamento do tempo entre impulso e resposta. Eu controlo isso. E você também controla isso. Eu não estou dizendo que é fácil. E eu sei que as pessoas, em sua grande maioria, não gostam de ouvir isso. Mas é necessário mudar. É impossível continuar sem uma mudança. É impossível progredir sem a renovação do vosso entendimento, sem a renovação da vossa mente. O meu povo padece por falta de conhecimento. O meu povo se perde por falta de uma visão. Ou seja, a dificuldade que temos de enxergar o futuro e reconhecer que eu preciso desenvolver habilidade de inteligência emocional, autoconsciência, consciência, empatia, vontade independente, convívio social, autoconsciência social. A gente precisa desenvolver esses tipos de habilidade. E uma das coisas que me ajudou muito foi, frente a um determinado tipo de ataque, eu ter um entendimento que aquilo que sai da boca daquela pessoa diz muito mais sobre ela do que sobre mim. É que ela não conseguiu gerenciar e por isso que ela está descarregando aquilo sobre mim. Ou seja, a gente precisa desenvolver a habilidade de mudar o sentimento. O que é o sentimento? É a interpretação de um fato, né? Eu preciso alterar o sentimento. Nossa, fulano hoje está assim, 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 assado. Talvez ele esteja passando por algum problema que a gente não sabe. Por quê? Porque aquela explosão de fúria diz muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Só que quando a gente não tem a blindagem emocional, não tem a convicção de quem nós somos verdadeiramente, tudo aquilo que o meio externo joga sobre mim, qualquer tipo de estímulo que vem sobre mim, gera em mim uma resposta de descompensação. E tem vários tipos de descompensação. Pessoas que vão se descompensar comendo, não comendo, agressivamente. Vão ter vários tipos de formas da gente ter esse extravasamento, essa descompensação. Quando, na verdade, nós deveríamos entender e mudar e trocar o sentimento. Ah, Vinícius, você tá falando isso, mas não é bem assim que a banda toca. O mundo real não é bem assim. Gente, a gente precisa começar a enxergar para coisas que deram certo. A gente não pode mais ignorar determinadas coisas como ciência, a gente não pode ignorar determinadas coisas como a Bíblia, por exemplo. A gente não pode ignorar o que está ali, o que funciona. Eu preciso começar a ter essa capacidade de trocar, né? De mudar o sentimento que eu estou tendo frente a um determinado tipo de comportamento. Por quê? Porque é preciso ficar forte diante dos meus problemas. Porque os seus problemas, eles não vão acabar. Os seus problemas vão continuar ao longo da sua vida. Ele não vai acabar. Porém, você pode ficar mais forte diante dele. Pensa num determinado problema que você teve, sei lá, na sua adolescência, na sua infância. Era um problema para você, talvez levantar cedo, era um problema ir para a escola, era um problema para você. Hoje, quando você enxerga para aquele problema, ele é um problema ainda? Não. Por quê? O problema não deixou de ser problema, mas você cresceu diante do problema. Você conseguiu crescer e aumentar a sua perspectiva diante de um problema. Ou seja, a ausência de inteligência emocional, de controle sobre quem você é, sobre o autogoverno sobre quem você é. A Bíblia diz muito sobre domínio próprio. Dominar quem você é, dominar o seu impulso, dominar o seu instinto, tirar esses rótulos. Eu sou assim, eu nasci assim, eu sou isso porque tal coisa aconteceu comigo. Tá, aconteceu, mas e aí? O que você pode fazer para mudar isso? O que dessa situação você pode tirar talvez um aprendizado? Não, porque isso aconteceu e isso vai ser muito difícil mudar na minha vida. Tudo bem, eu entendo. E também tá tudo bem se você não quiser compreender e entender isso.
Basicamente, o que você precisa entender é o seguinte: muitas pessoas estão indo na rota do fim por dificuldades de lidar com a emoção, como foi a parábola que eu te contei no início, entre o governador e o prisioneiro condenado. Por quê? Porque a gente está sempre com esse modo reativo ligado. A gente não para, a gente não pensa, a gente não reflete. Sabe por que você não faz isso? Porque você acha que se você fizer isso, você é um trouxa. Se você fizer isso, você acha que você é um saco de pancada. Você sequer consegue ficar em silêncio. Então você precisa entender que a sabedoria ela mora no silêncio. Porque num olhar de um silêncio cabe todas as palavras. Num olhar de um silêncio cabe todas as palavras. Existem coisas que não precisam ser ditas. Por quê? Porque depois que você tem determinado tipo de comportamento, vem o arrependimento. Por que eu falei isso? Eu não podia ter falado isso. Eu não podia ter isso, eu não podia ter aquilo, eu não podia ter aquilo outro. Uma das coisas que aconteceu comigo recentemente, eu estava com muita dificuldade emocional de lidar com uma determinada situação que eu estava passando. E eu estava com muita dificuldade, mesmo estudando sobre inteligência emocional já desde 2019, pós-graduado em neurociência, lendo livros sobre inteligência emocional, curso sobre inteligência emocional. Tive a honra e o prazer de ser aluno do Dr. Daniel Goleman, PhD de Harvard, o pai da inteligência emocional, né? Ele popularizou o termo inteligência emocional. Eu tive o prazer de ser aluno dele e de muitos outros grandes professores, né, trabalhando sobre esse assunto. Facundo, que é um psiquiatra da Argentina, Carla Tiepo, que é uma das grandes neurocientistas também hoje que a gente tem. Enfim, de ter conseguido, né, aprender com essas pessoas, eu estava com muita dificuldade de lidar com uma determinada situação emocional sobre mim, sobre o meu propósito, sobre a minha direção. E uma das coisas que nos atrapalha é a ausência de direção sobre aquilo que nós vamos fazer da nossa vida. E eu estava passando por essa crise. E depois eu pude entender que existem coisas que acontecem na nossa vida que não tem como a gente julgar como bom ou ruim. É apenas a vida acontecendo. Pois a vida não espera por nós. A vida acontece através de nós. A vida vai acontecer. As coisas vão acontecer, problemas vão existir, sempre. Agora, eu preciso entender, diante desse problema, eu vou crescer ou ele vai crescer sobre mim? Diante de uma discussão, eu vou reagir como um animal? Você vai lembrar isso de mim. Toda vez que você tiver quase indo discutir, falar uma besteira, você vai falar assim, eu sou um animal? Aí muita gente fala, não, você é um animal racional. Enfim, isso é um tema para um outro vídeo. Né? E você vai lembrar disso. Então, Vinícius, o que você me diz diante desse tipo de coisa? Silêncio. Vinícius, mas é muito difícil. Tudo bem. Talvez seja mais difícil a consequência da sua reação frente a um determinado tipo de ataque. Mas a pessoa está me acusando de tal coisa. Deixa eu te falar, a verdade não precisa de defesa. Você está entendendo? A verdade não precisa de defesa. Mas ela está falando mentiras ao meu respeito. Deixa eu te falar, se a pessoa está falando mentiras ao seu respeito, é ela que tem que provar. Não é você que tem que provar a sua inocência. A verdade não precisa de defesa. Quando eu controlo quem eu sou, aquela pessoa revela quem ela é. Não só diante dos meus olhos, mas diante das pessoas que está ao redor dela naquele momento de ruptura. Entenda isso. Existem determinadas coisas que acontecem na nossa vida que é apenas a vida acontecendo. E a nossa capacidade que precisamos desenvolver são exatamente essas habilidades de controlar quem nós somos. Os problemas não vão deixar de existir, mas você pode se tornar mais forte diante dos problemas que acontecem. Fechou? Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, qual foi o ensinamento que você tirou ou o que mais te impactou. Eu vou gostar muito de ler o seu comentário e pode ter certeza que eu vou te responder. Também não deixa de dar o seu joinha e ver se você está inscrito aqui no canal. Tamo junto, até depois do fim e até o próximo vídeo, senhoras e senhores.